Uma dúvida que se ainda você não teve, em algum momento você vai ter, fique tranquilo, é justamente sobre como é que eu calculo os meus alvos e onde eu posiciono o meu stop. Isso eu estou falando em operações de day trade, de swing trade, nos mais diversos ativos. E é lógico, pessoal, que muitas vezes a gente quer que o ativo vá para um determinado ponto e a gente quer deixar um stop em um determinado lugar. Mas, via de regra, não é assim que a gente faz o cálculo desse stop. Nós temos que olhar a formação gráfica e principalmente o que o ativo já está acostumado a fazer em relação às suas pernadas, tanto de alta quanto de baixa. E é justamente aí que muitas pessoas erram, porque estabelecem os alvos, colocam os seus stops de forma aleatória, o mercado vem, tira você da operação e depois ele vai exatamente naquele caminho que você imaginou e o principal, bate lá no alvo que você tinha imaginado. Então, vamos ver como é que nós olhamos hoje para essas situações de um mercado em tendência ou após sair de uma situação de acomodação ali, de acumulação, distribuição, de retângulo, né? Ou de zigue-zagues, para a gente poder entender qual é a probabilidade de um ativo fazer uma pernada ou vir buscar o stop e vamos pensar já em como é que a gente calcula isso e principalmente projetar os alvos conduzindo essa operação para que a gente tenha o melhor resultado possível, certo? Vamos lá então, porque tem bastante coisa para a gente ver e é uma matéria que muita gente tem dúvida ainda. Vamos lá. Muito bem, seja muito bem-vindo. Eu sou o Henrique, você está no canal VDT Invest. É um prazer ter a sua companhia aqui. Se você está caindo de paraquedas hoje, chegou no nosso vídeo porque apareceu na sua timeline e você resolveu assistir, é um bom momento. Pare agora, se inscreva aqui no canal, ative o sininho das notificações, marque a opção todos, que sempre que tiver um vídeo novo, o YouTube te manda a notificação e você vem participar com a gente, comenta o que você quer, quais são as suas dúvidas, faça alguma sugestão, é muito bem-vinda sempre, tá? E para você que é o nosso inscrito há mais tempo, meu muito obrigado sempre, é uma honra ter a companhia de vocês. Galera, vamos lá. Uma pergunta aqui do Maurício Melo, aqui um assinante do canal, que já faz até um certo tempo que ele perguntou e eu não respondi justamente para trazer um vídeo falando isso. Então, Maurício, é para você essa resposta e para todo mundo que em algum momento teve essa dúvida, porque eu também já tive, já cometi muitos erros em relação a isso, mas com o tempo, né, a gente vai tomando pancada e vai aprendendo como é que coloca lá. Então vamos lá, vamos pegar uma situação aqui bastante hipotética e que comum de acontecer, né? O mercado vive um momento de lateralização, então nós estamos vendo, por exemplo, o gráfico da Companhia Paulista de Força e Luz, a CPFE, que lá desde março de 2024, pelo menos é o que nós estamos vendo aqui, até agora, janeiro de 2025, olha só como ele ficou serpenteando médias, né? Então o ativo está sem direção definida. E aí, vocês devem acompanhar, já muitos já acompanham o que eu comento aqui, é o seguinte, pessoal, quando nós temos médias longas próxima dos preços, nós temos que esperar esse preço se definir. Aqui atrás ele até deu uma operaçãozinha que foi para um certo alvo, aqui já não foi tão bem, aqui também não foi tão bem, porque ó, teve um candle gigante, mas depois teve dois candles que não fizeram nada, e nesse momento para cá, então de setembro até janeiro de 2025, setembro de 2024 a janeiro de 2025, nós tivemos uma linha de tendência de baixa aqui, minimamente sendo formada, com o encontro de duas médias grandes, ó. Perto do rompimento dessa linha de tendência de baixa, nós tivemos um encontro dessas duas médias mais longas. Esta azul é a 200, esta verde é a 400. E aí nós tivemos, ó, a 9 começando a ganhar um pouco de força, a 21 já está calçando, a 80 também calçando. Outra coisa que eu gosto de olhar sempre também são alguns indicadores. Olha só, o estocástico lento, ó, estava numa região de sobrevenda, começa a ganhar força, e o MACD, que vocês não estão conseguindo ver aqui, vou tentar trazer para cá, olha lá, o MACD já virou também para uma posição positiva, então já estava verdinho e positivo. Então veja, nós temos aqui uma conjunção de vários fatores que podem nos possibilitar não uma entrada nesse momento, absolutamente. Nós simplesmente estamos vendo um candle fechando com um certo volume, olha lá, um bom volume chegando, né, acima da média. Deixa eu voltar aqui para ficar mais fácil de esclarecer para vocês onde seria o nosso ponto de entrada. Não queria mostrar aqui, mas aconteceu, agora não vou tirar. Olha lá.
E o que eu sempre falo para vocês, pessoal? Quando o ativo passa para cima da média, o que nós temos que fazer? Nós temos que esperar uma confirmação, temos que esperar então ele voltar e fazer um pullback na média. Então vamos ver o que aconteceu na sequência aqui? Então fechou acima da média de 200, com o encontro de todas as médias, aumento de volume, os nossos indicadores IFR, estocástico e MACD dando condição. Então os 4 elementos que a gente avalia aqui estavam ok. Bom, olha lá. O mercado ainda está zigue-zagueando. Olha lá. Aí sim, ó. Aqui nós temos uma confirmação. Tá vendo? Fecha acima da média. Temos um candle que parte da 200, fechando na máxima, já rompendo o topo anterior. Portanto, aqui já configuraria para nós um pivô de alta. Olha lá. Tá vendo? Pivôzinho de alta. Nesse candle aqui é o candle que naturalmente ele daria uma próxima entrada. E aí, então, o que é que nós vamos fazer? Colocar o nosso ponto de entrada exatamente na ruptura da máxima desse candle. E a pergunta agora é, e o stop? Onde é que ele vai? Bom, pessoal, nós temos um stop nessa situação, como nós temos um monte de média bem próximas aqui e um último fundo nessa região, ou próximo a esses dois candles, onde é que naturalmente ficaria o nosso stop? Abaixo dessa região. Ó, nosso stop ficaria aqui. De novo ele mostrou ali que eu queria mostrar a sequência, né? O gráfico, eu estou apanhando dele hoje, espera aí. Ó, vamos trazer para cá. O que nós vamos fazer? Nós vamos olhar esse ponto de entrada com um stop abaixo desta região das duas mínimas, principalmente abaixo desse monte de média aqui, ó. Temos a média de 9, temos a média de 400, temos a 200, temos a 80. Então, é um ponto onde nós temos um suporte bastante importante e forte aí, tá? E aí, nós podemos projetar alvos de algumas maneiras. Lá no treinamento nosso, quando nós falamos do treinamento de análise técnica, nós procuramos fazer os alvos por ordem de prioridade. Então, a primeira prioridade, qual é? Nós sempre vamos buscar aquilo que o ativo já fez. Em algum momento, o ativo já fez uma região de preço, é lá que nós vamos trabalhar, tá? Mas isso aí eu vou deixar sempre lá para a gente falar perto do treinamento, junto com a galera que já está com... Eles estão formando uma base de conhecimento e a gente estabelece os alvos ali. Para cá, nós podemos utilizar o seguinte modelo. Como é que nós fazemos? Nós temos aqui um pivô de alta. Todo mundo concorda que é um pivô de alta. Então, vamos estabelecer o alvo a partir desse pivô. Então, ó, eu vou pegar do fundo até o topo, volto no último fundo e projeto o meu pivô de alta. Então, a partir de agora, no rompimento dessa máxima, cabe uma possível entrada e nós temos ali alguns alvos. O primeiro alvo, na linha amarela aqui do nosso pivô de alta, né? Que seria uma projeção de Fibonacci. O segundo alvo, na segunda projeção de Fibonacci. E o terceiro alvo, lá no terceiro alvo de Fibonacci. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou projetando esta pernada aqui, desse fundo até o topo, uma vez 0,61, né, 161%, a partir do último fundo. Posso também fazer a partir do rompimento? Posso, mas aí é muito mais agressivo. É muito mais conservador você voltar e colocar a projeção a partir do último fundo, para que você tenha maior chance do mercado andar a seu favor. E aí, o que nós vamos acontecer? Caso haja rompimento ali, nós vamos então fazer a entrada. Houve rompimento? Sim, houve rompimento. Entramos na operação, primeira coisa a se fazer, colocar o stop. Então o stop está lá, posicionado abaixo dos dois fundos, e agora ou é alvo ou é stop. E aí, como o Maurício até pergunta no comentário dele lá, é o seguinte, como é que a gente vai conduzir tanto os alvos quanto o stop? Normalmente, pessoal, eu costumo estabelecer três alvos para que nós já possamos fazer liquidações parciais, vendas parciais, para que quando você chegue naqueles alvos e venda parcialmente aquelas ações, você já vai minimizando o risco da operação e vai tirando você da exposição ao risco. Então vamos supor que você tenha comprado 300 ações. Quando bate no primeiro alvo, a gente já vende 100. Ah, Henrique, comprei 1.000. Então, bateu no primeiro alvo, vende 300. Bateu no segundo, vende mais 300. E aí nós vamos conduzindo a operação, inclusive reposicionando o stop. Como é que nós vamos fazer isso? Vamos ver lá.
Então, bateu já, entramos na operação. Vejam que não atinge o nosso primeiro alvo é 34,20. Nesse dia aqui, a máxima foi de 34,16. No segundo dia de operação, não bateu no nosso alvo ainda. Nosso top está aqui embaixo, ó, posicionado aqui, né? Nessa regiãozinha. Aliás, é nesse fundo aqui, ó. Esse fundo abaixo dessas duas regiões e abaixo da média de 200. Olha lá, terceiro dia de operação, já bateu no nosso primeiro alvo. E aí o que eu faço? Eu já vendo uma quantidade X, ou um terço dessa posição, e eu pego o meu stop, que estava aqui embaixo, e trago para o meu ponto de compra, para que eu já proteja essa operação. Então, o meu ponto de compra está onde? R$ 33,83. Então, aqui, nesse ponto, eu vou até colocar aqui, ó, 33,83, 33,83, para ver se na sequência, se o mercado voltar um pouquinho, ele nos tira da operação. É possível que tire, mas se tirar, nós já saímos com algum lucro, tá? Mais um dia, andou mais um pouco, mais um dia, andou mais um pouco, nosso stop está aqui, ó, ponto de entrada, tá? Já temos um alvo 1, já liquidamos uma parte desse ativo, e já estamos com o stop posicionado no nosso ponto de entrada, ó, 33,83, está ali, ó. Eu não vou tirar o Fibonacci daqui, porque senão ele vai sumir, eu não quero que vocês vejam o alvo, ó. Tá indo, voltou um pouquinho, olha lá, ele veio buscar um recuo dentro dessa pernada de alta na linha do Fibonacci, mas não pegou o nosso stop. Vamos ver? Pegou o stop, olha lá. Pegou o stop, tá vendo? Entramos na operação, ele atingiu o nosso alvo 1, voltou para o fundo ali, pegou o nosso stop no ponto de entrada. Alguns analistas falam que nós não devemos mexer no stop. Se nós não tivéssemos mexido no stop, ele estaria aqui embaixo. Vamos ver o que teria acontecido. Olha lá. O mercado volta a subir, ó. Ó. Ele quase chega aqui embaixo na média de 200 e depois começa a andar de novo. Olha lá. Pegou o segundo alvo e pegou o terceiro alvo. Veja, eu fiz isso de propósito para que você possa entender que há duas formas de você conduzir a operação. Ou você pode conduzir fazendo parcial e aí trazendo o seu stop no ponto de entrada, ou você pode fixar esse stop lá. Por exemplo, na hora que chegasse no alvo 2, você traria então aí o seu stop para o ponto de entrada. É uma maneira de você também fazer essa condução. Ou mesmo deixar ali e deixar chegar no alvo, tá? Tem várias formas de você conduzir. Então tem aqueles que gostam de fazer a operação com mais cuidado, e aí você corre um risco desnecessário, por exemplo, de você ajustando o seu stop, ele volta a tirar você da operação e depois continua. Que eu falei ali, você coloca o stop curto, ele vem, pega teu stop e depois ele anda. Exemplo clássico aqui, ó. Exemplo clássico desse tipo de coisa que aconteceu, tá? Essa aqui foi uma situação que aconteceu em CPFE, que agora, inclusive, olha só, dia de hoje, aqui, dia 8 de abril, está deixando um engolfo de alta no gráfico diário. Ah, o Ibovespa está caindo. Falei isso no domingo aqui, galera. Não olhe o Ibovespa como a única verdade. Não é possível você colocar toda e qualquer movimentação com base apenas no Ibovespa. O Ibovespa tem 86 ativos só. A nossa bolsa tem 400 e tralalá. Então não dá para você tirar somente a base pelo índice Ibovespa, tá, pessoal? Então, cuidado com isso aí. Bom, um exemplo aqui, nós vimos de uma linha de tendência de baixa que foi rompida, o mercado vai e volta na média de 200, e aqui também eu falo, né, quando ele rompe, esperar voltar na 200, acontece também, ó, caso tivesse estopado aqui, teria dado uma outra entrada, nesse ponto contínuo aqui, ó, com engolfo de alta, tá? E aumento de volume significativo, ó. Chegou um volumão que levou o preço para cima. Vamos ver mais alguns ativos aqui importantes também para a gente poder estudar. Olha lá. Direcional. A DIR3 é um ativo que está fazendo zigue-zagues ascendentes no gráfico semanal há bastante tempo. E aí, de novo, né? Nós temos uma outra situação aqui, olha lá, ó, uma linha de tendência de baixa que foi rompida, tá? Rompeu, volta lá na região de médias, e aí você pode pensar, bom, eu vou esperar um candle comprador,
para eu fazer a minha entrada, ou vou esperar fechar acima da média. Ah, poderia esperar fechar acima da média. Fechou acima da média aqui? Fechou. Entraria na operação aqui no dia seguinte, na semana seguinte? Não. Por que que não? Porque não chegou a romper, ó. Não rompeu. Posso deslocar o gatilho? Quando fecha negativo já abaixo das médias, eu já não gosto desse tipo de operação. Aí eu prefiro esperar aqui uma outra situação. Nesse caso aqui, na sequência, ele formou um 1, 2, 3 de compra. Ó, 1, 2, 3 de compra no gráfico semanal é bastante forte, né? Bastante forte. O que eu posso fazer? Eu posso fazer a minha entrada no rompimento da máxima do 1, 2, 3 de compra com stop onde? Como eu estou falando de gráfico semanal, dá para colocar o stop abaixo do candle 3 aqui, né, do 1, 2, 3 de compra, e aí você pode projetar o alvo de que forma? Como é gráfico semanal, você pode projetar o teu alvo a partir do próprio candle do semanal, 1, 2, 3 de compra. Eu vou pegar este candle e vou projetar 1,5 para cima, ou 161%. Onde é que está meu stop, Henrique? O stop está aqui, ó. Deixa eu tirar esse imã daqui, ó. O stop está abaixo da mínima do candle que terminou 1, 2, 3 de compra. Olha lá, entramos na operação, andou um pouquinho de lado, andou um pouquinho de lado, algumas semanas, olha lá, passado alguns dias, né, ou algumas semanas aí, ele, ó, olha lá, 115 dias, 28%. Entregou o alvo, tá vendo? Continuou, mas alvo é alvo, a gente põe no bolso. Depois, você espera uma nova movimentação, espera ele fazer um zigue-zague, ó, deixou um engolfo de alta aqui, um Dunningham, né? Esse padrão aqui é um Dunningham. Gráfico semanal é muito forte, galera. Olha só, ó, um candle, esse candle do semanal, com a máxima maior que a máxima, mínima maior que a mínima do anterior, e aqui novamente nós temos um, ó, pivô de alta. Tá vendo? No semanal. Como é que eu posso projetar essa entrada? Eu posso projetar no rompimento do candle do semanal, aqui, ou eu posso projetar no rompimento do pivô do semanal. Tá vendo? São formas de você conduzir. Galera, eu já sei que o ativo está em tendência de alta, então não é para você pegar isso aqui e fazer em qualquer ativo de qualquer forma. Não. Você tem que identificar se o ativo está numa tendência de alta no gráfico semanal, tá? Que é o caso que nós estamos estudando aqui. Gráfico semanal. Olha lá. Eu sei que o ativo está fazendo zigue-zagues ascendentes. Ele faz uma correção, passa para cima da média, volta. Este candle tenta derrubar o preço. Imediatamente, na sequência, vem um outro candle que já rompe o candle vermelho. Eu posso entrar tanto no rompimento dele ou no rompimento do pivô. Das duas maneiras. Vamos ver quando é que foi a máxima aqui. A máxima foi 17,84. A minha entrada, então, seria 17,85. Esse cara, qual foi a máxima? 17,83. Não rompeu. O que eu faço? Eu desloco o meu gatilho. O que é deslocar o gatilho? Ao invés de colocar a entrada em 17,85, eu coloco em 17,84. Um centavo abaixo desse candle da semana anterior. Por quê? Porque eu já estou vendo que as médias estão cruzando para cima, já está entrando um volume comprador, os meus indicadores de momento já estão subindo no gráfico semanal, tá? E o meu stop fica onde? O meu stop ficaria abaixo deste fundo, não do candle verde, do candle vermelho, tá? Porque também ele chega a ser um 1, 2, 3 de compra aqui, ó. É um 1, 2, 3 de compra, igual aqui atrás, só que, igual estava lá em CPFE, só que agora no gráfico semanal. Como é que eu projeto o alvo desse cara? Posso projetar também a partir do próprio candle, que vai ser 1,5, ou, como nós estamos falando de um pivô de alta, eu posso projetar pelo pivô. Então, eu posso pegar da mínima, do fundo onde ele fez o pivô, até a máxima, e aí eu tenho duas maneiras de traçar esse alvo, ou de projetar esse alvo. Primeiro, ou eu posso buscar uma forma mais conservadora, onde eu projeto a partir do último fundo, ou para aqueles mais agressivos e que são mais estudiosos, entendendo os movimentos que o ativo faz quando ele dá umas pernadas de alta. Ó, eu sei que o ativo quando anda 56%. Então, se ele me der
desse fundo até o meu alvo 50, ó, já está passando, tá vendo? Mas foi, ó, deu 70%. Ó. Você poderia prever isso ou podia programar isso, tá? Então eu estou rompendo a partir do rompimento, alvos 1, aí eu vou pegar, não vou pegar 50% de fibra, vou pegar só o amarelinho, o 100% e o 161. Tá vendo? Não pega o 100% não. Pega a partir daqui, ó. Não pega o 50, aliás, que é o 2002. 2048, 2196, 2436. Foi uma operação de quantos por cento? 35% em várias. Aí demorou um pouquinho mais, né? Se você pegou aqui, foram 150 dias, tá? 4, 5 meses aí. 5 vezes 3, 15. 5 meses. Olha aí, ó. 5 meses, 36%. Pô, tá bom, né? E depois ele andou ainda mais, ó. E olha só que interessante, pessoal. O ativo sobe, faz um pivô de baixa. Onde é que ele vem fazer o fundo? Exatamente no alvo do Fibonacci, ó. Olha como não é aleatório, né? Tudo é fractal, né? E agora, vamos pegar uma outra situação aqui da direcional. Ah, e como é que eu vou conduzindo esta operação? Se eu pegar daqui para cá, né? Se eu pegar no rompimento, cara, ó, aí então, né? É aquele negócio. Ponho um stop móvel ou deixo o stop fixo, né? O que pode acontecer é quando ele fizer esse movimento e jogar para cima de novo, você pode colocar o teu stop aqui embaixo, ó, né? Andou num primeiro momento? Andou. A hora que ele pega alvo 1, pega alvo 2, ó, se ele pegar o alvo 2, você não teria esse fundo ainda. Você teria colocado o seu stop nessa região de fundo, tá? Seria o último fundo da pernada. A hora que ele começar a subir e romper aqui, traz o stop para cá, né? A hora que ele romper essa região, você joga o stop para cá. E aí, alvo 3, tá? O que não pode é deixar o stop muito apertado, principalmente no gráfico semanal, porque ele pode te tirar da operação, né? Então, eu acho que liquidações parciais fazem sentido para você minimizar o teu risco, tá? E agora, ó, nós estamos vivendo aqui uma situação da própria direcional em que nós vemos um ombro, cabeça, ombro invertido. É uma figura de reversão bastante forte que pode dar espaço para nós para ele buscar uma nova região de preço onde ele nunca passou. Nós estamos na máxima histórica da direcional. O que eu faço? Bom, eu estou enxergando que há um pivô de alta aqui, certo? Se há um pivô de alta, eu vou usar a mesma ferramenta olhando para o pivô. E aí você pode traçar como você acha que deve. Se você for mais agressivo, você vai pegar e vai projetar a partir do rompimento. Você pega, projeta uma vez e meia esse movimento aqui, jogando a partir do rompimento. Quem é mais conservador pode pegar a mesma ferramenta de Fibonacci e fazer a partir do último fundo. E aí o alvo vai ficar um pouquinho mais embaixo, tá? Mas ó, rompendo o pivô, já está próximo do alvo 1, 33,56. Olha lá, já fez 33,66. Portanto, ele já bateu no primeiro alvo. Agora nós temos um segundo alvo 36,82 e lá depois em 42,10, tá? Rompimento, entrada no rompimento, stop aonde, Henrique? Stop abaixo da mínima do último fundo. Precisa ser técnico, pessoal. E aí tem, lógico, uma outra questão importante que a gente avalia aqui, que eu gosto bastante de levar em consideração, principalmente quando nós estamos lá no treinamento, que é o cálculo do gerenciamento de risco. Como é que eu faço para calcular o quanto eu posso arriscar nessa operação? Sabendo que o stop tem que ser técnico. Ah, não, vou deixar o stop aqui, ó. Não, pessoal, não dá, né? Ele pode fazer uma violinada aqui, mesmo sendo no semanal, ele pode fazer um movimento de recuo para depois continuar subindo. Então, o teu stop precisa ser técnico. Agora, dentro desse momento técnico, eu preciso calcular o quanto eu posso arriscar, do modo financeiro, porque aqui não tem como, aqui vai ter que ser nesse ponto. E aí, se você for pegar a ferramenta de risco-retorno, cadê ela aqui? Está aqui, ó. Eu vou pegar, entrando nesse pivôzinho de alta, vamos imaginar que eu comprei no rompimento, ele está me dando aqui, ó, 14% de stop. 14% de stop. Gráfico semanal, né? Pivô de alta, 14% de stop. No mínimo, ele teria que buscar 28. Ah, tudo bem, vai encaixar dentro da nossa ferramenta de FIBO? Possivelmente. Vamos ver se vai. Ó,
Está bem próximo do alvo de Fibula, 42,10, 41,88. Está bem naquela região. A questão agora é saber o seguinte, mas agora eu tenho capital para fazer essa 14% de stop? É aí que entra o nosso cálculo do gerenciamento de risco quando nós estamos no treinamento. Porque a gente vai fazer conta utilizando calculadora mesmo. Qual é a diferença em centavos daqui para cá ou em reais? Ah, X reais, tá. Multiplica isso pelo número de ações que você vai fazer. Vai fazer a compra. Tem capital para isso? Não tem? Então é esse caso que nós vamos estudar, tá? É aí que nós vamos estudar. Vamos pegar outro ativo aqui, a Velid. A Velid, mesma coisa, olha lá. Todos os ativos, praticamente no começo desse ano, fizeram algum movimento de baixa e depois que romperam as médias longas, eles começaram a andar. Lembra que eu falo para vocês, ó, o ativo está caindo, ou quando ele começa a subir, espera romper as médias mais longas. A hora que ele fizer um pullback, a gente entra na compra. Nesse caso aqui, ele não fez pullback, ó. Ele foi fazer um pullback lá na 400, nas duas 400. Onde que eu entraria? Aqui ou aqui? Bom, aquele que é mais arriscado, né, que gosta mais de correr risco, ele compraria nesse ponto aqui, tá? Por quê? Porque ele já rompeu a 200, testou uma, testou duas, testou três, testou quatro, testou cinco, na sexta vez ele rompeu. Daria para fazer essa operação? Daria. Agora tá fácil, né? Agora o gráfico já andou, mas daria. Tem alguma coisa que pode nos ajudar? Tem. O algoritmo VDT Invest, ó. Ele ajuda você. Olha só onde ele pegou aqui a operação, um pouquinho abaixo da 200 ainda, ó. Ele pega aqui embaixo e andou todo esse movimento aqui, ó, tá? Se você tivesse esse algoritmo instalado, ele daria essa informação para você, mas digamos que você não tem. O que você faria? Ou você entraria no rompimento e aí entraria no rompimento com metade da sua mão. O que quer dizer metade da sua mão? Quer dizer o seguinte, se eu entraria normalmente com 1.000 ações, eu vou entrar com 500 ações. Por quê? Porque ele acabou de romper uma região de médias que vem sendo testada de forma sistemática. Então não dá para eu arriscar tudo. Eu vou somente uma parte do meu capital. E depois eu começo a enxergar um aumento de volume. E aí, para você minimizar os riscos dessa operação, qual seria uma saída inteligente do ponto de vista de gerenciamento de risco e preservação de capital? Na minha opinião, nesse ponto aqui. Ó. Chegou nesse ponto aqui, que seria um topo anterior, eu já sairia dessa operação, tá? Com 9%. Com stop de quanto? De 8, ó. Praticamente 1 para 1. Ainda assim é arriscado. Por quê? Porque nós não estamos vendo ainda um aumento significativo de volume, como aconteceu só depois, né? Aconteceu só em 2023 para frente, 2024 agora 2025. Quando ele faz esse pullback aqui, ele deixa para nós um 1, 2, 3 de compra, em cima de uma, duas, três médias, cruzando para cima, aí sim daria para você entrar um pouquinho mais pesado. Porque daí ele já sai dessa região de lateralização que ele ficou brigando durante muito tempo, pessoal. Ó, tá vendo? Muito tempo aqui, ó. Isso aqui foi o fundo da pandemia, 2021, ó, quando ele demorou para sair dessa região. Quando ele faz este pullback nessa média, aí sim, gráfico semanal, tá? Gráfico longo, gráfico forte, entradinha no rompimento da máxima. Nós temos um 1, 2, 3 de compra no semanal também. Stop aonde? Aqui embaixo. A hora que entra na operação, qual seria o meu primeiro alvo? Esse topo. Tá vendo? Já sai no topo anterior. Já tem uma relaçãozinha aqui, ó, de 8%. O teu alvo, o teu stop teria 9%. Ó. Praticamente você zerou o risco da operação. E aí, conduziria como? Por Fibonacci. Pode ser, por exemplo. Vamos fazer um alvo de Fibonacci aqui? Olha só. Pego do fundo até o topo e jogo lá no último fundo. Bem no fundo, topo, último fundo. Ele vai fazer um pivô de alta aqui, ó. É um novo pivô de alta. Pessoal, operar pivôs de alta no gráfico semanal, quando o ativo já está em tendência, é um negócio absolutamente sensacional. Ó, então eu sairia com uma parte da operação nesse topo anterior, o resto conduziria. Ó, não chegou lá no nosso alvo, volta na média de 9, deixou um outro 1, 2, 3 de compra em cima das retrações de Fibonacci, do alvo projetado,
Quem quiser se continuar entrando, aumentando posição, nesse rompimento aqui, ó, daria para entrar um pouquinho mais pesado, ou retomar, né? Reentrar na operação. E aí, primeiro alvo lá em cima, vejam que ele volta todo esse movimento, vai buscar uma região de suporte de novo lá atrás, ó. Se o teu stop tivesse ficado aqui atrás, ó, não foi estopado, e aí depois ele vai direto lá para o terceiro alvo. Então vejam, dá para conduzir operações de longo prazo ou de médio prazo, né? Estamos falando de swing trade aqui, de gráfico semanal, então ela vai durar algumas semanas, meses até, mas ele tem muito mais potencial de conduzir essa operação para o alvo do que fazer uma operaçãozinha de gráfico curto. E aqui vocês viram que muitas vezes você colocar o stop e deixar o stop móvel pode te tirar da operação um pouco de forma prematura, né? Tá? Então, qual é o ideal de você buscar posicionar os teus alvos? Sempre quando o ativo estiver em tendência de alta, fazendo zigue-zagues ascendentes, e você tomar início de uma operação, onde naturalmente seria o teu stop? No último fundo dessa pernada, no fundo anterior, tá? Ele vai conduzindo os zigue-zagues, opa, vou conduzindo aqui, stop aqui, um pouquinho abaixo. Veja que nesse caso não pegou, tá? Chegou a voltar, mas aí a pessoa não tem muitas vezes o estômago para isso, né? Chegou a andar 45%, voltou 30%. Então tem que ter estômago, né? Por isso, liquidações parciais fazem sentido. Então, se você entrou aqui nesse 1, 2, 3, já faria sentido encerrar a operação ou parcial nesse topo anterior. Para quê? Para que você se proteja, né? Depois você conduz o restante, tá? Vamos ver se tem mais algum exemplo aqui. A Curi 3 nós já falamos. A Tris 3, ó. Tris 3 é outro ativo que estava bastante encaixotado, ó. Olha o caixote disso aqui, pessoal. 2023 até agora 2025, ó. Tudo encaixotado. Então, o que é que nós estamos olhando na Tris 3? Um pivô de alta também no gráfico diário e semanal, ó. Fez o mesmo pivô no gráfico semanal. Vamos tirar isso aqui daqui. Olha só. Foi um pivôzinho mais maroto aqui, mas foi. O diário dá para ver melhor, ó. O diário ele fez um belo de uma pancadinha de alta, fez um breakout, subiu, rompeu o pivô. Volta, volta aonde? Na média de 21. Aqui seria uma entrada? Sim. Aqui seria outra entrada? Sim. O que acontece muitas vezes é que as pessoas esperam acontecer o movimento e começam a comprar aqui, né? Tudo bem, eu comprei no rompimento? Comprei. Só que seu stop não pode ficar aqui. Tem que ficar aqui atrás, ó. É o último fundo dentro da pernada, para que você se proteja com base nas médias, tá? Então, se você tivesse entrado nesse breakout, ou power breakout, que aqui foi um power breakout, onde é que estaria a entrada desse power breakout? No rompimento do 2 terços aqui dessa lateralização, ó. Vamos imaginar que aqui seria 1/3, aqui seria o 2 terços, né? Ó. Então, no rompimento ou desse, aqui seria a nossa entrada. E o nosso fundo, nosso stop, estaria onde, nesse caso? Tem que ficar aqui embaixo, ó, protegidinho, abaixo dessa região de médias mais longas, tá vendo? Não dá para deixar muito curto. Não dá para deixar muito curto. Deixou curto, ele vai te tirar da operação. Então, põe no último fundo ali, abaixo das médias, e você projeta o alvo de que forma? Nesse caso aqui, Power Breakout, você pode projetar do fundo até o topo e larga a partir do topo, a partir do rompimento, tá? Olha lá. Já bateu o alvo 1, já bateu o alvo 2, voltou um pouquinho, o alvo 3 está lá em cima, ó, 7,47. Henrique, se eu tivesse entrado depois, esperei fazer o Power Breakout, esperei corrigir, voltou na média. Vamos imaginar que você comprou nesse candle verde. Onde estaria o seu stop? No último fundo. Sempre abaixo do último fundo. Sempre abaixo do último fundo. Rompeu? Rompeu. Coloca o stop, projeta alvo. Por onde? Posso projetar a partir do próprio candle. Candle de ignição, projeto o alvo, foi bem rápido essa aqui. Opa, ficou curto, peraí. Cara, esse imãzinho do Profit tem hora que me dá um baile, cara. Olha lá. Posso projetar a partir do fundo, né? Ou
Caso você tenha visto que aqui fez um novo pivô, você pode projetar um novo pivô. Esse pivô aqui, ó, bateu no terceiro alvo, meio do mês passado. Então, eu peguei desse último fundo até o topo, volta no fundo e projeta os alvos, tá? Rompeu, entrou na operação, vai conduzindo, bateu no alvo 1, stop de proteção na entrada. Bateu no alvo 2, pode jogar o stop um pouquinho mais para cima. Bateu no alvo 3, encerra a operação, tá? O que pode acontecer, e vai acontecer muitas vezes, pessoal, à medida que você vai ajustando o teu stop, ele pode voltar e te tirar da operação. E aí é uma questão muito pessoal. Você aguenta o movimento e faz liquidações parciais, ou você conduz a operação jogando o seu stop imóvel, só que procure colocar esse stop imóvel sempre abaixo do último fundo, nunca muito perto do ativo, porque senão você invariavelmente vai ser estopado algumas vezes e depois a operação vai andar na direção que você colocou, do jeitinho que nós vimos aqui, exatamente do jeitinho que nós vimos aqui. E aí é muito ruim, é muito triste, porque você vai ficar frustrado. Putz, eu tinha certeza, o ativo bateu no meu alvo lá. Por quê? Porque a gente coloca o stop muito estrangulado. Não dá para estrangular stop. Não dá para estrangular stop. O stop é um mecanismo de proteção que você tem que fazer conta. Por isso que eu falei para vocês ali que lá no treinamento, a hora que a gente fala de gerenciamento de risco, a gente tem uma conversa bastante séria e muito detalhada sobre como é que eu calculo o meu stop. Como é que eu calculo o meu risco? Tá? O stop é técnico. A gente vai olhar ele ali e encontrar ele no gráfico. Depois que nós fizemos esse encontro, é que nós vamos fazer conta. Puxa, cabe aqui para mim um stop de quantos por cento? Olha só. Um stop de 5%, que é o que eu normalmente gosto de utilizar. Tá, ok, até cabe. Tá. Esses 5% representam quantos reais de risco em relação ao que eu vou colocar na mesa? Essa é a conta que nós vamos fazer, tá? E é continha mesmo ali, ó. Eu vou pegar o valor da entrada, o meu stop, vou fazer conta, então é uma multiplicação, é uma aritmética ali interessante para a gente fazer, tá? Mas, via de regra, pessoal, sempre colocando abaixo do último fundo, quando o ativo já estabeleceu uma tendência, de preferência no gráfico semanal. Por quê? Porque o gráfico semanal é mais forte, ele mostra para nós uma tendência de maior prazo. Henrique, dá para fazer esse mesmo tipo de cálculo num gráfico de 15 minutos? Dá para fazer. Só que você concorda comigo que o gráfico de 15 minutos é muito mais fraco do que o de semanal? Né? Então, se você for levar isso para o seu day trade, é mais técnico ainda. Você vai ter que olhar outras coisas. Você vai ter que olhar, por exemplo, onde é que está a posição dos players, para você não colocar a sua ordem exatamente ali onde ele vem buscar. Então, tem que ser um pouquinho mais longe também, tá? Então, tem que ser tudo calculado, pessoal. Tudo calculado, tudo calculado. Por falar nisso, da questão do stop, hoje mesmo a gente fez uma operação no dólar aqui na parte da manhã, em que eu fui olhando a posição dos players, onde é que estavam as ordens, e eu deixava meu stop um pouquinho mais longe. Várias vezes ele veio, chegou na posição dos players, meu stop estava ali, depois ele foi de novo lá para cima, até encerrar a operação, agora perto da hora do almoço que ele encerrou, tá? E agora ele está na região onde eu encerrei a operação ali, eu estou vendo ali, ó, o dólar está R$ 6,006. Eu saí lá no 6,016. Então, bateu ali, nós encerramos a operação e agora ficou. Por quê? Porque você tem que analisar com calma, tá? Não dá para você colocar o stop de qualquer jeito. Então, pessoal, tem jeito de você fazer isso de uma forma mais tranquila? Tem, lógico que tem. Você pode ter acesso à nossa planilha semanal. Na planilha semanal de estudos que a gente faz, a gente já coloca tudo isso bonitinho para você. Qual é o ativo, aonde vai ser a entrada, onde vai ser o stop, os alvos 1, alvo 2, alvo 3, já com o percentual de retorno projetado, né? Caso bata no alvo 1, caso bata no alvo 2, caso bata no alvo 3, caso bata no stop também, ó. Então, todos eles estão super estudados ali para nós podermos já preparar para você o melhor estudo possível e você não ficar dependendo disso. Tá, Maurício? Maurício, então, que perguntou ali. E para você ter acesso a essa planilha, como é que você faz? Simples pra caramba. Vai lá, ó, vdtinvest.com.br, entra lá no site. Lá no site você vai ver
que você tem ali os menus aqui em cima, tá vendo? Então você enxerga ali os menuzinhos, ó. Vai aqui no menu planos, você vai entrar no planos, vai aparecer o primeiro para você ali já é o estudos semanais, ó. É a planilha de estudo. Se você quiser alguns algoritmos para day trade, também tem um combo aqui. E aquele algoritmo que eu mostrei que faz swing trade, ele está aqui também, ó. Só você rolar para baixo, tá? Tá ali para vocês. Todos eles estão disponíveis para que você assine, coloque ele dentro do seu Profit e faça o trabalho para você, tá? Basta você clicar aqui em Assine Já. Clicando em Assine Já, ele vai entrar nessa página, onde tem um vídeo de menos de 2 minutos que eu explico como é que é o mecanismo aqui, e você vai clicar em Acesse Agora. Acessando ali, você vai ver um menuzinho para se cadastrar, é rapidíssimo, tá? 4 informações, nome, e-mail, telefone e WhatsApp ali, e a senha para você criar. Depois disso, você vai clicar nesse botãozinho amarelo, nessa linha amarela, e vai abrir a página de entrada, login e senha. Login é seu e-mail e a senha você acabou de criar. Entrando ali, pessoal, você vai cair nessa página aqui, ó, que é o que a gente chama de vitrine, tá vendo? Nós temos aqui um treinamento já gratuito para vocês. Entra lá, se cadastra, assista esse treinamento, porque é legal. Aqui a gente fala de calibragem das médias móveis, a gente fala da preparação da plataforma, a gente fala sobre a criação de regras de cor de forma automática, ali programando o Profit Chart. Então, quem gosta disso, até teve uma pergunta hoje, num dos vídeos da semana, falando de criação de regra de cor. Então, aqui tem um treinamento que mostra como você criar uma regra de cor, usando sim a parte de programação, tá? E depois também tem a formação de um screening, que é quando a gente faz aquele filtro de tendência, de alta ou de baixa. Também está tudo nesse treinamento aqui, gratuito para você. E depois, se você quiser assinar a planilha semanal, é só clicar aqui, ó. Clicando ali, ele vai para a página de assinatura e você vai eventualmente colocar os seus dados, né? Nome, telefone, aliás, nome, cartão de crédito, só para confirmar lá a sua compra, e você já vai ter acesso no dia, tá? No mesmo dia você já começa a ter acesso aos estudos da semana atual. Aí a semana que vem, quando nós tivermos uma planilha nova, você já vai ter o acesso na planilha nova, tá bom? Olha lá, tá aqui, ó. Certo? Tudo isso por R$235 por mês só. Certo, galera? Clicou ali, já vai para a página de você terminar ali o seu cadastro e fazer a validação. Ok? Espero que tenha sanado a dúvida de muitos aí, que tem dificuldade com a questão do stop. Vocês viram que às vezes você estrangular o stop não é uma boa coisa. Em alguns casos dá certo, em outros casos ele vai te tirar, na maioria das vezes, da operação e depois ele segue na direção da onde você já tinha analisado. Então, cuidado com essa questão de trazer o stop para muito perto. O stop muito perto, assim, o trading stop, eu acho que é mais interessante numa operação de day trade, né? Porque é aquela loucura do dia a dia. Numa operação de swing trade com gráfico semanal, que é o que eu mais falo aqui, a força do movimento está no gráfico semanal, não sei se é tão interessante assim. Se você analisou direitinho, se o ativo está numa tendência interessante de alta no gráfico semanal, dificilmente você vai errar essa operação. Quer ver? Vamos pegar mais um exemplo aqui, ó. A própria TRIS3, gráfico semanal dela, depois dessa lateralização, vamos ver o nosso VDT Swing. Olha lá. Olha o VDT Swing, pessoal. Ele rompeu a região da lateralização, entrou na operação e você pode fazer isso de forma automática, tá? Esse algoritmo permite que você faça operações de swing trade de forma automática. Basta você configurar isso na sua plataforma. É possível. Tá? Olha lá. Entrou na operação, chegou a andar 23,5% e veio corrigir agora. Então, se entrou aqui, ele está agora com 12,74%. Tá? Mas, como nós estamos vendo um ativo que já rompeu uma região de lateralização, que durou 1 ano, 2 anos, praticamente 2 anos e meio, 3 anos, é bem provável que ele não volte agora para essa região aqui. É bem provável que ele não volte nessa região. Se voltar, vai fazer um pullback para continuar subindo. Tá? Vejam que quando ele começa a cair agora aqui, quando a média de 9 períodos chega perto do preço, vocês começam a observar que já há uma certa dúvida. O que é a dúvida? É esse candlezinho que tem pavio para baixo, pavio para cima, do mesmo tamanho. É um candle duvidoso, ele não sabe para que lado vai. Aqui ele tinha convicção, aqui tinha convicção, aqui corrigiu, aqui ele formou um engolfo de alta, rompeu, continuou convicto,
chegou lá em cima um pouco cansado, ao pavio superior. Fechou positivo, mas ainda cansado. Aqui, fechou negativo, corrigindo, semana passada. Como é que eu sei? É só posicionar o mouse em cima que ele já vai mostrar, ó, 3,5% de queda, tá? É que eu vejo que ele está translúcido ali, um pouquinho mais escuro, tá? Aqui, fechou positivo na semana e essa semana está negativo de novo, mas está duvidoso. Então, quanto mais próximo da média ele vai chegando, mais duvidoso ele vai chegando. E observem, como é que eu sei que esse ativo aqui, ou como é que eu posso não saber de fato 100%, mas como é que eu posso imaginar que esse aqui é somente uma correção? Basta você olhar o volume. Uma das premissas da teoria de Dow fala o seguinte, que o volume, quando o ativo vai reverter uma tendência e mudar de tendência, o volume tem que ser condizente com a direção. E o que nós estamos vendo nesse momento aqui? Ó? Desde quando ele começou a subir. Quando ele começa a subir, aumenta o volume. Quando ele cai, cai o volume. Isso quer dizer o quê? Não há interesse dos vendedores agora em fazer esse preço cair. Há interesse dos compradores em fazer o preço levantar, subir mais. Esta quedinha nada mais significa do que quem comprou aqui embaixo já está fazendo suas liquidações parciais, ou seja, encerrando posições, ou fazendo realização parcial, né? Ou tirando tudo, fazendo lucro mesmo. Depois que o preço chega na média, deixa um candle comprador de novo aqui na semana que vem, com um ligeiro aumento de volume, a galera entra de novo e faz uma próxima pernada, tá? Então, eu sei que o ativo está em tendência de alta, porque no gráfico diário ele já está fazendo zigue-zagues ascendentes. E olha só o algoritmo quando ele pega ó, o VDP Swing. Ó. Tá vendo? No semanal, ele também já está fazendo zigue-zagues ascendentes. E no mensal, também já começou um zigue-zague ascendente. Olha isso aqui. Ó, pernada de alta, aquela lateralização que durou 2 anos e meio, engolfo de alta em janeiro desse ano, esse candle é de janeiro, rompeu, foi embora. Olha aí, pessoal. Então, nós temos gráfico mensal dando condição, gráfico semanal dando condição, gráfico diário dando condição. É aí que nós vamos procurar fazer a nossa entrada. Né? Da mesma forma, operações de day trade, eu posso fazer a análise de gráfico diário, gráfico de 60 minutos, gráfico de 15 minutos. Os três têm que estar andando na mesma direção para você poder fazer uma operação de compra ou de venda, que seja o caso, tá? Nesse nosso caso aqui, nós queremos falar da operação usando gráfico diário e semanal. Por quê? Porque a gente consegue entender a força da tendência de longo prazo. E é lá que está o dinheiro, turma. O dinheiro não está no grafiquinho de 5, de 10, de 15. O dinheiro grande está aqui, ó. Quem fala isso é Warren Buffett, tá? Dá tempo, longo prazo. O mercado vai te recompensar quando você tiver paciência. Tem um sistema que eu estou estudando do livro do Stan Weinstein, que é muito legal, pessoal. É muito legal. O Stan Weinstein é inteligentíssimo. Olha esse movimento, ó, do fundo ao topo, eu tracei um Fibonacci. Veja a lateralização que durou 3 anos, onde é que ela foi fazendo fundos e topos. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Aqui ele chegou a fazer um triângulo, rompeu e voltou, né? Então nem cabe esse triângulo mais. Olha que interessante essa região de topos e fundos dentro das retrações de Fibonacci. E aqui uma retração que normalmente a galera não usa. 76 ponto alguma coisa. Deixa eu colocar os níveis aqui. Olha lá. 76,4. Ah, mas isso aqui é uma região de Fibonacci? Sim. Talvez pouco usada, mas sim. Dentro do Fibonacci não existe só 61,8, 38,2. Existem vários fractais aqui. E a gente não usa. Os mais conhecidos e mais fortes são esses aqui. Mas você também pode usar as outras retrações para fazer as suas entradas. Aí tem um vídeo, eu não sei se eu trouxe esse vídeo aqui já ou se eu falei numa turma lá do Vitão, lá do Banco Inter. Falei para eles, inclusive. Falei, quando você encontrar uma outra retração de Fibonacci, se você tem um contexto altista, dependendo da posição onde ele está, você tem que ter um sinal mais forte ou mais fraco. O que é um sinal mais forte ou mais fraco? Um candle mais forte indicando que ele quer subir, tá? Dependendo da região onde ele se encontra. Certo, pessoal? Esse sistema do Stan Weinstein é fantástico pelo gráfico semanal. Ele utiliza uma única média, que é a média de 30 períodos ponderada, tá? Média de 30 ponderada no gráfico semanal. Cara, isso aqui é uma paulada aqui, ó.
paulada. Olha lá, 37% em 45 dias. Ó. Chegou no topinho, já teria saído, tá vendo? Liquidação parcial aqui, na região que fez bastante toque, e liquidação final lá em cima, tá? Viu só como é simples? Ah, não é fácil, mas é simples, tá? Galera, é isso. Caso tenham gostado, deixa o joinha aqui. Se você gosta desse conteúdo e te ajudou de alguma maneira, eu vou pedir para você compartilhar com outras pessoas. Manda para aquele amigo seu que vive comprando topo e fundo, né? Compra topo, vende fundo, não sabe de colocar stop, não sabe calcular alvo, tá? É para isso que a gente quer ajudar todo mundo. Tem os algoritmos que podem ajudar vocês na busca pelos ativos em tendência, faz a operação automatizada tanto no swing trade quanto no day trade, está tudo lá no site para você assinar, tá? Conheça o site, entra lá, vdtinvest.com.br, entra lá na opção planos ou assinaturas, você já faz o seu cadastro lá. E para mais dicas, mais coisas do dia a dia, temos dois pontos de contato aqui. Um é o nosso Instagram, tá lá, @vdt_invest, e também tem uma comunidade no WhatsApp, galera, que lá a gente manda bastante coisa também, tá? O link dessa comunidade está aqui na descrição do vídeo para que você possa entrar hoje mesmo e fazer parte da nossa família, tá bom? Vamos nessa? É isso aí. Alvos e stops não são tão difíceis de calcular assim, basta que você olhe o gráfico um pouco mais longo e entenda a pernada de alta ou de baixa de um determinado ativo, sabendo que quando eu estou numa tendência de alta, meu stop tem que ficar no último fundo dentro da pernada. Não dá para estrangular muito. E os alvos também não dá para colocar 100%. Tem que ver aquilo que o ativo já fez no passado para ele poder fazer no futuro de novo. Combinado? Grande abraço, fiquem com Deus. Muita paz, muita saúde, muita tranquilidade. E vem ser VDT Invest com a gente aqui. Clica nos links aqui, vem fazer parte, se inscreva no canal e ativa lá o sininho. Valeu? Grande abraço. Tchau, tchau.